Pedófilos de olho nas redes sociais, principalmente o Facebook. 70% das crianças e adolescentes têm perfil próprio e os criminosos aproveitam para aliciar as vítimas. Seduzidas pelo dinheiro fácil. No estado, aumentou o número de mulheres presas por envolvimento com o tráfico de drogas. Tentativa de assalto na Secretaria de Esportes. O alvo do bandido foi uma funcionária. O apelo é por mais segurança na região do Tancredão, na capital. Continuam as buscas ao assassino da presidente de uma rádio comunitária morta a tiros em Conceição do Castelo. Cerco fechado nas estradas contra o tráfico de drogas. Hoje um capixaba foi preso trazendo maconha em mala de viagem. Droga escondida dentro da máquina de lavar. Na apreensão feita em Cariacica, a polícia encontrou quase 15 quilos de maconha, crack e cocaína. 3 anos com dificuldade em reconhecer até um parente e em 10 minutos, Dona Deusa voltou a enxergar. Estava com catarata, fez a cirurgia e nem precisa mais de óculos. A operação é oferecida pelo SUS. Faltam 3 dias para o Enem. Candidatos estão na expectativa, mas nessa reta final, nada de conteúdo novo. Revisão com exercícios é o mais indicado. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O Tribuna Notícias, segunda edição, começa com um alerta. 70% das crianças e adolescentes no Brasil têm perfil próprio nas redes sociais, principalmente no Facebook. Pedófilos se aproveitam disso para atacar. É como se fosse uma pescaria. O pedófilo joga a isca e, se a criança ou adolescente cair na armadilha, pode ser fisgado por um criminoso. No caso dessa família, isso quase aconteceu. Quase graças à mãe da jovem de 11 anos. Eu estava jogando aqui na sala, aí primeira oportunidade chegou uma mensagem no tablet dela. Aí eu parei de jogar e fui olhar quem era que estava falando com ela. Aí foi um bom dia que eu dei para ele, como fosse ela. Aí nisso que bom dia já foi respondendo algumas perguntas. Eu desconfiei, vi aquelas mensagens pornográficas. O pai ainda diz que o pedófilo foi direto ao assunto, usando linguagem obscena. Quando eu fui ver, ele começou a falar esse tipo de coisa, achando ainda que era ela que mexia no Face dela ainda. Eu perdi a cabeça no momento, já estava pegando os prints já das conversas já postei na rede já social, para todo mundo ver, para os amigos dele ver mesmo, na própria linha do tempo dele mesmo, e levei até as autoridades mais competentes. E em fevereiro desse ano, outro caso chamou a atenção. Wesley Michel Costa Paiva, de 21 anos, foi preso por aliciar um menor de 13, também na internet. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil revela que 70% das crianças têm seu próprio perfil na rede social. Isso mostra como elas ficam vulneráveis caso não tenham a vigilância dos pais. Essa fiscalização deve ser diária. Nós recomendamos também que as crianças ou adolescentes não tenham acesso a computadores em locais fechados. Por exemplo, os quartos das crianças e dos adolescentes. Nós não recomendamos que sejam mantidos computadores com acesso à internet. Para nós, esses computadores devem ficar em locais, pelo menos da residência, em que haja acesso de outras pessoas maiores de idade, a fim de se evitar que essas crianças sejam aliciadas por estupradores ou por pessoas de índole duvidosa durante a utilização do computador. Por isso, os pais devem ficar muito atentos para que um predador virtual não faça vítimas reais. Esses caras acham que fazer isso pela rede social, acho que não vai ser pego, porque é mais fácil ainda. Né? A pessoa sabendo como lidar com o meio de comunicação informática, assim, fica bem mais prático da pessoa pegar essas coisas e levar para a polícia mais próxima e denunciar isso daí. Faça um alerta para as mães, pais que vigiam seus filhos, porque é uma coisa ruim. Aí, pessoal, se fosse ela, tivesse falado isso, fosse ela, ia ficar traumática por causa dessas mensagens. Pois é, e o levantamento do Comitê Gestor da Internet
também mostra que de cada 100 crianças e adolescentes de 11 a 16 anos, 23 já tiveram contato virtual com alguém que não conhecia pessoalmente. E desse total, 6 tiveram um encontro pessoal. Então, mais uma vez, a atenção dos pais ou responsáveis deve ser cada vez maior. A Secretaria de Esportes de Vitória foi alvo de uma tentativa de assalto hoje à tarde. Na hora do almoço, apenas uma servidora estava na sala do gabinete da Secretaria de Esportes. Um homem entrou no local, deu a entender que estava armado e exigiu o celular da mulher. Minha secretária aqui e uma pessoa dessa entrou já com sintomas de quem tinha usado droga, pedindo o celular, porque ele precisava pagar uma dívida, e por sorte não aconteceu nada mais grave. A outra servidora chegou no momento e ele ficou com medo, se apavorou e no estado que ele estava, saiu correndo. O Parque de Esportes Tancredão, no centro de Vitória, funciona das 6 da manhã até as 10 da noite. Somente 2 vigilantes de dia e 2 à noite tomam conta do local. Eles não têm arma de fogo e são desrespeitados com frequência. Quem usa o espaço para atividades esportivas está cheio de reclamações. Polícia, porque não adianta guarda sem arma aqui. Os guardinhas que tomam conta, eles estão sendo ameaçados. O Tancredão é uma área pública. Sendo assim, ninguém pode ser impedido de entrar aqui. O acesso no início era só passar por esse portão livremente. Depois começaram a pedir um documento de identificação. Mas essa tentativa de controle não teve muito efeito. Inclusive, o secretário de esporte conta que um certo grupo de pessoas suspeitas tem frequentado o local para roubar e depredar. Pessoas que vêm para cá, que não tem nada para fazer aqui, mas que entram aqui pela manhã, não trabalham, não estudam, entram aqui para depredar, para roubar torneira, para roubar chuveiro, para riscar as paredes e para desrespeitar as pessoas. Bom, a PM informou que faz preventivos na região, mas já deu para perceber que vale aí um reforço. A catarata é responsável por metade dos casos de cegueira, mas a boa notícia é que com uma simples cirurgia o paciente volta a enxergar e o procedimento é feito pelo SUS. De repente a visão começa a ficar turva e as coisas mais simples da vida se tornam um problema. Eu tinha dificuldade para atravessar uma rua, para andar à noite, para passar pelas pessoas, não conhecia. Dona Deusa descobriu que estava com catarata há 3 anos e há 4 meses operou o olho direito. A sensação de voltar a enxergar, só ela e quem já passou por isso podem contar. Só de eu ver as coisas, nitidamente, eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu Deus, que felicidade, eu voltar a enxergar. A catarata torna opaco o cristalino, que é uma lente natural dos olhos. A camada escura impede a passagem de luz e, como consequência, a dificuldade da formação de imagens no fundo do olho. Há quem nasça com a doença e quem a adquira com a idade. Esse paciente, ele começa a perceber uma baixa de visão progressiva, aquelas atividades que ele fazia com facilidade, ele começa a ter dificuldade para enxergar, ver mais embaçado, com menos nitidez, então diminuição da visão de cor, as cores ficam menos nítidas. A catarata é responsável pela cegueira de 20 milhões de pessoas em todo o mundo. Só aqui no Brasil estima-se que cerca de 350 mil pessoas tenham perdido a visão por causa da doença. A boa notícia é que esse tipo de cegueira é reversível através de uma cirurgia de duração e recuperação extremamente rápidos. De 10 a 20 minutos, esse é o tempo necessário para a realização da cirurgia. Após aplicada a anestesia local, o médico faz uma incisão bem pequena. Com uma espécie de caneta, ele quebra a catarata e toda a parte opaca é sugada. Em seguida, é colocada uma lente no local. E pronto. A maioria dos pacientes, com 2 a 3 dias após a cirurgia, já começam a enxergar perfeitamente. No prazo de 1 semana, é necessário um repouso, um certo cuidado, o uso de medicação, que são colírios, e esses colírios a gente estende até mais ou menos 1 mês no pós-operatório, que é o período de maior cuidado. A cirurgia é oferecida pelo SUS. Só neste hospital de Vila Velha, referência no procedimento, 600 pessoas são operadas por mês.
O candidato deve passar pelo especialista na unidade de saúde. A fila de espera é grande e o tempo também, de 6 a 8 meses. Mas Dona Deusa garante que vale a pena aguardar. Desde o primeiro olho que eu operei, eu já fiquei livre do óculos, né? Então agora, melhor ainda, não vou precisar, graças a Deus. Pois é, o primeiro passo é procurar o posto de saúde. O médico vai indicar o especialista que faz o encaminhamento ao hospital. Graças a uma denúncia anônima, a polícia apreendeu quase 15 quilos de droga numa casa em Cariacica. Muita droga, carregadores e munição, além de balanças, material para embalo e substâncias utilizadas para rendimento de droga foram encontradas pela polícia em uma residência do bairro Mucuri, em Cariacica. Assim que entraram na casa, os militares perceberam um forte cheiro de entorpecente. Dentro de uma máquina de lavar que estava logo ao lado da porta de entrada, foram encontrados aí 15 tabletes de substância semelhante à maconha e durante buscas no interior da residência foram encontradas munições de calibre inclusive de fuzis, pistola 9mm, entre outras. Leandro Alexandre da Cruz, de 24 anos, era quem estava no local na hora da apreensão. Acabou preso. A polícia acredita que a casa, que tinha poucos móveis, era utilizada por traficantes para armazenamento de drogas e munição. Essa apreensão foi resultado do desdobramento de uma outra ocorrência. Os policiais estavam no bairro para cumprir um mandado de prisão de um foragido da justiça. O homicida, que já estava sendo monitorado, acabou conseguindo fugir. Durante a perseguição, a polícia recebeu uma denúncia anônima dizendo que ele poderia estar nesta residência em que a droga foi encontrada. Graças ao apoio da população, através de denúncias anônimas, muitos casos de polícia são solucionados e bandidos postos na cadeia. Desta vez, quase 15 quilos de droga foram retirados das ruas. É de extrema importância, porque às vezes a gente passa com a viatura no portão de uma residência que tem essa quantidade de droga ou até maior e não sabe, né, o que está acontecendo, mas o pessoal que mora às vezes se sente coagido, né, com a presença desses traficantes e acaba não denunciando, mas é de extrema importância, com certeza. Bom, falando nisso, aumenta o número de mulheres envolvidas com o tráfico de drogas no Espírito Santo. Seduzidas pelo dinheiro fácil ou para ajudar companheiros criminosos, elas engrossam a estatística de prisões em 2015. Marília Vicente Darby, presa no dia 1º de outubro em Vila Velha com pasta à base de cocaína. Priscila Carla de Jesus Nascimento, presa no dia 6 de agosto na Serra com crack, munições e dinheiro do tráfico escondidos no exaustor do fogão. Juliana Chagas Matias, outra presa por guardar entorpecentes em casa. Essas mulheres estão na lista das 44 que foram pegas em flagrante neste ano pelos policiais civis da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. 2015 ainda não acabou e a estatística já supera em quase 30% o número total do ano passado. A gente percebe que tem aumentado, mas eu tenho certeza que com essas prisões a gente vai conseguir reduzir esse número. A rodoviária de Vitória é um ponto de entrada e de saída dos capixabas, dos turistas e das drogas. No dia 14 de agosto, a Polícia Civil recebeu uma informação sobre duas jovens de 22 e 23 anos vindo de São Paulo. Elas foram abordadas na chegada à capital e com elas estavam mais de 30 quilos de maconha. As duas são mães, foram seduzidas pelo dinheiro fácil e agora estão na cadeia, longe dos filhos e da família. Entre um homem e uma mulher, a suspeita de tráfico acaba recaindo sobre o homem. Mas os policiais já perceberam que esse cenário mudou. Cada vez mais, elas se lançam no mundo das drogas. Enquanto umas querem ganhar dinheiro fácil com o transporte, outras dão continuidade ao tráfico depois que o marido é preso. Na maioria das vezes, a própria delegacia prende o companheiro e ela assume essa posição de gerente do tráfico na região. Então, tem uma influência bem grande a questão do companheiro também ser traficante. Até menores de idade entram no mundo do tráfico. Neste ano, 6 já foram apreendidas pela Detém. O delegado avaliou que não existe um perfil. Elas são de todas as classes sociais e de idade variada. Mas o destino delas, depois que entram nesse mundo, é sempre o mesmo. Ou é o presídio ou é o cemitério. Não tem outra saída, né? Porque, infelizmente, a droga expandiu de uma forma e o fim é presídio ou cemitério.
Pois é, e a polícia aperta o cerco contra o tráfico de drogas nas rodovias. Hoje um passageiro foi preso trazendo maconha em um ônibus que vinha de Minas Gerais. As imagens feitas pela polícia mostram o momento em que o cão farejador localiza a droga. Os quase 20 quilos de maconha estavam divididos em tabletes e foram encontrados em uma bolsa no bagageiro de um ônibus de viagem. O entorpecente foi localizado durante uma operação das polícias Civil e Rodoviária Federal. Foi na BR-262 em Viana. De acordo com a polícia, a droga veio de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e foi trazida para o Espírito Santo por um capixaba. O suspeito contou que já foi preso outras vezes, uma delas na fronteira do Brasil com o Paraguai. O suspeito de 46 anos foi trazido para a divisão de homicídios em Vitória. Ele foi autuado por tráfico de drogas. Durante a operação, 2 ônibus interestaduais e 27 veículos foram abordados. 79 bagagens foram inspecionadas pelos cães farejadores. O objetivo da operação é evitar a chegada de entorpecentes aqui no Espírito Santo. Expectativa total para os estudantes que vão fazer o Enem. O exame começa no sábado. Se eles estão nervosos, ansiosos, imagina. Nervoso, bastante. Se eles estão dormindo, essa olheira aí tem a ver com o Enem? Totalmente. Terminar de estudar 21 horas e ir para casa, dormir 5 horas por noite é complicado. Corredores vazios e não é à toa. É que a galera está dentro de sala de aula, estudando, queimando a mufa. É que em menos de 4 dias serão aplicadas as temíveis e importantes provas do Enem. Para o Júnior e a Larissa, nesta última semana, o foco é a revisão. Para tentar medicina, os dois estão estudando feito loucos. Ela, 14 horas por dia. Ano passado não deu muito certo, aí eu espero que esse ano dê tudo certo, aí eu percebi que ano passado foi um pouco pior, aí eu aumentei para dar aquela melhorada. Ele, 15 horas. Não tem tempo para fazer quase nada, só final de semana que você descansa um pouco e mesmo assim tem que continuar estudando. E nessa reta final é isso mesmo, muito tempo de estudo para poder conseguir uma nota boa no Enem, né? Faltando tão pouco tempo, o que será que dá para fazer de hoje até amanhã de sábado? Eu aconselho o aluno a continuar só fazendo a revisão, treinando bastante exercício, como está sendo orientado pelos professores, e não cansar muito, não vir à noite, em hipótese nenhuma, porque a prova do Enem é uma prova de resistência física. Eles têm 90 questões para fazer, 3 minutos por questão. Então, quando você chega na questão 60, você fala, meu Deus, ainda faltam mais 30. Então, você não pode chegar cansado, em hipótese nenhuma, na prova de sábado e domingo. Cuidado! A atenção nos dias de prova precisa ser levada à 10ª potência. Lembrando que este ano o portão fecha 13h, mas a prova começa 13h. Se você chegar 1h01, ele já não entra. Mas na hora da prova em si, ele deve fazer uma primeira varredura das questões. De que forma? Começa fazendo a primeira questão, ótimo, letra B. A segunda, vai fazendo. 10ª questão, muito trabalhosa, muito difícil, põe ponto de interrogação e continua. Porque a prova do Enem tem questões fáceis, médias e difíceis ao longo da prova inteira. Se você empacar na questão, por exemplo, a 15ª, empacou, está perdendo tempo, quantas questões fáceis você vai deixar de fazer depois por conta dessa questão? Lembrando que ele deve fazer um X número de questões e já ir marcando no gabarito. Eu já tive aluno que deixou para fazer isso, quando chegou na questão 61, marcando o gabarito, a fiscal. Acabou o tempo, ele não conseguiu marcar as outras, e na prova ele tinha marcado. As provas vão ser realizadas no sábado e domingo. O acesso aos locais é só até a 13h. Suspeito é baleado em troca de tiros com a polícia e as imagens do assalto a um posto de combustível. Os bandidos chegam no posto de combustíveis caminhando. Um deles aborda o frentista e pega todo o dinheiro. Não satisfeito, o criminoso revista o caixa e depois o funcionário. Enquanto isso, os comparsas entram na loja de conveniência. Eles rendem a funcionária que está sozinha. Um deles, armado, leva a jovem para uma sala e o outro revista o caixa. O trio deixa o posto rapidamente e foge pela rua lateral. Ainda assustada, a funcionária conta que foi agredida pelo bandido. Eles já chegaram me rendendo com a arma na minha cabeça, me empurraram para dentro da cozinha e falaram para me ficar lá dentro, que senão eles iam me matar, né? Aí pegaram o dinheiro todo do meu caixa, o menino me deu uma coronhada nas costas. O posto fica em Cobilândia, Vila Velha. Os assaltantes levaram cerca de R$ 700 em dinheiro.
2 armas falsas, uma garrucha e 3 adolescentes de 16 anos. A junção de tudo isso não poderia terminar de forma pior. 2 menores apreendidos e outro internado depois de ser baleado. O vídeo mostra o estrago causado por eles. Nas imagens, a rua do bairro Mucuri, em Cariacica, está tomada por viaturas. Todas estavam dando apoio à guarnição que perseguiu os adolescentes que estavam no carro branco. Um dos adolescentes que aparece deitado está ferido. Ele foi atingido depois de trocar tiros com os PMs. O veículo usado pelos suspeitos é furtado. O trio teria cometido uma série de furtos no bairro Santana quando passaram a ser monitorados pela PM. Em instantes, polícia procura o assassino da presidente de uma rádio. Ela foi morta dentro do carro. A gente já volta. Continua foragido o suspeito de matar a presidente de uma rádio comunitária em Conceição do Castelo. Soneide Dalla Bernardina, de 51 anos, estava no carro esperando um enteado sair da aula quando foi assassinada com 4 tiros. Soneide era fundadora da Rádio 87 FM. Por enquanto, a Polícia Civil diz que não vai dar detalhes sobre o caso para não atrapalhar as investigações. O corpo de Soneide será enterrado amanhã no cemitério Jardim da Paz, na Serra. Para você, uma boa noite. Até amanhã.